verificar o status dos discos, tá? Então, para isso, a gente vai usar o comando D de display, U de unit, DASD, disco, né? Direct Access. Aí eu posso tanto olhar os discos que estão offline, ele vai me dar uma sequência aqui numérica, tá? São os números dos volumes, né? Como eu posso usar o online. Esse aqui um pouco mais de informação, que é o seguinte, ó. Aonde você está vendo, esse é o nome do disco, tá? Se você for na pasta DASD, você vai encontrar ele com esse nome aqui. E aqui o que é legal, o status dele, ó. O tipo, né? O tipo que ele é 3350, 3390. Para quem trabalha com alocação de espaço, é importante saber que tipo de disco é, tá? Quantas trilhas possui, cilindros e tal. O status está dizendo o seguinte, ó, então, eu fiz uma colinha aqui porque de cabeça eu não ia lembrar não. O O, ele está dizendo o seguinte, ó, o O, que você está vendo aqui, o O, o S, o O, o S, o A, né? O O está dizendo o seguinte, esse arquivo, esse disco, ele está online, está no ar. Ok, todos estão no ar, mas esse aqui apenas está no ar. O S indica que é um disco de sistema, ó. O sistema é um volume de IPL, então assim, quando a máquina liga, é esse cara aqui que ela vai buscar. Esse cara aqui é o que carrega todo o motorzinho do sistema, o sistema. E o A é o que está ativo, né? Então, ativos são aqueles que o que você está usando no momento puxou o disco para funcionar. Então, MVS Cat, o Pub 0, tá? Isso é importante. Outra coisa também que é legal, então, O são os discos que estão online, né? É óbvio aqui, né? O S é o de sistema e o A os que estão active, né? É os que estão ativos no momento, né? Se você der um crash na sua máquina, agora esses discos vão sofrer algum impacto. Então, na hora que der pau, seria legal segurar esses discos aqui, tá? Ter uma cópia deles sempre. Agora, aqui no Voo State tem uma informação curiosa, ó. Quando você encontrar Pub, são discos públicos. Quando você encontrar Priv, são discos privados, ou seja, esses aqui foram discos que foram construídos e foram acrescentados. Esses aqui são discos e eu consigo interagir, apagar, excluir, né? Esse aqui é um disco privado, ou seja, eu tenho que ter privilégio de administrador para poder mexer com eles. O STR são discos de storage, discos para eu guardar informações. Você vê que o Pub 10 é um privado, ele é do sistema aqui. O Pub 1, 2, 3, né? Já são discos que eu consigo, são livres, né? Estão abertos para eu poder armazenar. Se eu quiser criar um dataset e jogar no Pub 1, 2, 3, eu consigo tranquilamente, tá? E o valor está dizendo o seguinte, ou ele é reservado, né? Ou ele é um disco permanente, né? RSDNT, é um resident, né? É um disco residente, é permanentemente residente. E esse reservado aqui é um disco que eu apenas segurei para o sistema. Esse aqui não, ele faz parte do kernel inteiro do sistema. Então, qual que é a graça do online? Saber que discos são importantes aqui. Por exemplo, se eu tirar talvez o SMP1, que impacto eu vou ter? Algum, né? Porque ele é privado e tal. Se eu tirar um sort, que impacto eu vou ter? O sistema vai subir, porque além dele ser público, né? Ele é online, ele não é um disco que está ativo, muito menos é de sistema. Então, é um comando legal aí. Próximo comando aqui é para identificar, por exemplo, vamos supor que você recebe uma informação de que não consegue se logar no terminal. Isso aconteceu conosco aqui algumas vezes, que o aluno ele acabava prendendo o usuário. Então, eu vou dar um ESC aqui, ó, no terminal. Repara que eu consigo ver aqui, ó, as portas de conexão, que seriam portas. Porta não é muito bem o nome, mas são os espaços de conexão. Ó. Então, como eu estou conectado com um usuário, eu entrei aqui. Ó. Quer ver? Eu vou carregar outro usuário aqui para ver se eu consigo simular. Eu vou entrar aqui, vou carregar lá, ERC02. Só isso, só. Eu vou voltar lá. Ó, repara que eu estou aqui, ó. Eu sou o C1, né?
De repente eu fiz alguma besteira aqui, eu não consigo mais me conectar. Então C0, C1, até C7, né? Eu vou dar um ESC aqui, ó. Então eu tenho esse comando aqui, ó. V de Vitan, né? Net ACT ID. Aí eu vou colocar aqui, ó, CUU0C. Então é QC, né? QC, C. E aqui no último dígito eu vou colocar o número do terminal lá. Deixa eu voltar lá. Deixa eu copiar aqui para não perder esse bloco. Se eu consigo copiar, ele não vai aceitar copiar. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou colocar o 1. Então eu estou dizendo o seguinte, ó. Vitan é o que gerencia aqui as conexões, né? Ative, deixe ativo o ID. Porque quando eu tenho algum problema lá de conexão, eu inativo aquela entrada. Então dessa forma aqui eu estou ativando. Eu vou dar um Enter, ó. Então ele está dizendo, ó, very accept node already active, tá? Então assim, se eu tiver se eu tiver algum problema aqui de indisponível e tal, aquele comando, deixa eu voltar lá, V aqui, net ACTID, aqui no final eu vou saber qual que está com o problema, eu vou colocar o número aqui, ele vai me ativar o acesso de Vitan. Legal, né? Deixa eu mostrar um exemplo prático disso de você ativar ou desativar um nó, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar um outro usuário aqui. Cadê você? Aqui, eu vou entrar como ERC02. Senha. Tô logado aqui, ERC02. Esse cara, ele tá, dá um ESC aqui, ocupando o meu C1. Tá. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desabilitar. V net inative id cu0c1. Vou inativar, ó. Então ele está dizendo, ó, vary accept, né? Agora eu vou aqui. Vou dar um F3, tudo bem. Vou dar um logoff. E olha só, como está inativo, eu dei o logoff como uma opção. Qualquer procedimento que eu fizesse lá, ele ia ficar travado aqui, porque está inativo aquela área. Então, eu volto lá. Aliás, não é aqui. Eu volto lá e ativo, ó. VNet ACT ID CUU0C1. Então, quando eu ativar, vou dar um Enter aqui, ó. Quando eu ativar, vou voltar lá, ó, viu que ele saiu bonitinho, ó, tô na conexão 2, ó. Então se eu entrar, ó, ERC02 não, lá, ERC02, a senha, entrei, bonitão, ó, saí, logoff, viu que ele sai bonitinho. Então, sim, o que aconteceu? Se por acaso eu tiver um nó, eu estou com o usuário preso e ele não sai. Era bom eu dar uma olhada aqui no nó. Eu vejo qual que é o nó que ele está preso aqui. Se eu, por exemplo, é o nó 2, eu tento dar um vary ACT para ativar o nó, entendeu? Então esse comando é legal quando um nó se perde ali no meio do caminho, tá bom? Outra situação que eu encontrei aqui foi essa mensagem, ó. RASP 050 GES2 Resource Shortage, ou seja, o recurso do GES2, que é onde eu tenho jobs submetidos, né, ele está comprometido, então eu não consigo fazer praticamente nada aqui. Aí eu vou dar uma diquinha. Primeiro, você vai vir aqui e usar o comando cifrão dn. Esse dn ele vai te mostrar tudo que está no ar aqui de job, ó. E aí você, por exemplo, precisa olhar aqui, ó, se tiver acima de 75% é um problema. Então, é importante você, esse job syslog, TK4 logo, isso aqui não adianta limpar, mas os jobs que tiverem ERC1, pode ser um desses jobs aí que esteja ocupando muito espaço. Aí vou te mostrar aqui um exemplo, ó. Ele está dizendo aqui, ó, o ERC01 tem o job 260 e 261. Vamos conferir isso, ó. Então eu vou aqui no 1, 3, aqui no 8, que é o outlist, ó, 60 e 61. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar o 61. Cuidado para não tirar
é esse usuário aqui, tá? Isso aqui é você conectado, tá? É só os que tiverem job aqui na frente. Bom, então eu vou lá. Eu vou colocar assim, ó, cifrão PJ 261, purg job, e o número 261. Então ele está dizendo, ó, o job foi purgado e tal, tal, tal. Deixa eu dar uma olhadinha lá, ó. Eu vou dar um F3 e vou entrar. 8. Tá vendo? Ó, limpou o job. Dessa forma, é possível que esse job que você limpou, libere. Aí você de novo lá dá um DN e dá uma conferida. Foi suficiente para ter limpado o spool? Foi. Baixou de 75%. Então pronto, você achou o job que estava com problema. Legal, né? Caso você receba essa mensagem, outra situação também que você pode resolver você pode receber essa mensagem e nem conseguir entrar no TK. Então, você pode tentar fazer o seguinte, digitar aqui o comando S de Start, GES2, a opção PARM, e essas opções aqui, ó, Format No Hack. O GES2 é um conjunto é o controlador dos jobs, do spool, né? De repente esse cara tá cheio, o que você faz com isso aqui? Você zera, você faz um format e você zera esse cara e aí o sistema pode começar. Se eu der o Enter aqui, ele vai me dizer que o meu JAS não está dormindo, ó, ou seja, ele não está desligado, meu JAS está ativo. Então no meu caso não precisa. Mas lembre-se daquele comando, né, o DN, se você verificar que aqui está muito grandão, você pode tentar esse GES2 aqui, tá? Outra coisa também, vamos supor que você tem um job lá que está parado e você, no caso aqui, ó, vamos dar igual aliás, 38. Eu tenho esse job aqui, de repente esse job não termina, ele não consigo apagar. Para apagar é só dar um P aqui, tá? Eu não consigo apagar e tal. O que eu posso fazer? Posso vir aqui e dar o comando cifrão PJ e o nome do job, 259, tá? Basta eu dar o número aqui que ele vai purgar aquele job lá. Então, no caso lá era 260. Então, se eu der o 260, se eu der o 259, ele vai dizer que o job não existe, ó. Job not found. Se eu der o 260, ele vai dizer, ó, tal, purg n, aí deixa eu dar um F3 e voltar aqui, 8. Olha lá, ele está em modo purg aqui, tá? Deixa eu voltar lá então. Muito bem. Então,